Bloco 1. A data limite. O dia em que Chico Xavier previu o destino da humanidade. Imagine o mundo chegando ao seu limite. Guerras, desastres naturais, divisões entre os povos. E no meio de tudo isso, um homem simples, de fala mansa, sentado em uma cadeira, olha para o horizonte e afirma: o destino da Terra será decidido até o ano de 2019. Essa frase não saiu de um cientista, nem de um profeta apocalíptico. Saiu de Chico Xavier, o médium mais respeitado do Brasil, que dedicou a vida a espalhar mensagens de amor, paz e fé. Mas o que ele quis dizer com isso? O que é, afinal, a data limite? E por que tantos acreditam que o tempo da humanidade está se esgotando? E se eu te dissesse que, segundo Chico, o destino da humanidade foi colocado à prova por 50 anos, e que esse período terminou recentemente, abrindo caminho para uma nova era espiritual? E se parte do que ele previu já está acontecendo diante dos nossos olhos, mas a maioria das pessoas ainda não percebeu? Antes de seguirmos, se você acredita que o mundo passa por uma transformação invisível, mas sente que falta entender o porquê, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações. Aqui, nós exploramos o lado espiritual da vida com profundidade e coragem, sem medo de olhar para o mistério com o coração desperto. No fim da década de 1970, durante uma conversa com amigos próximos, Chico revelou algo que deixaria o Brasil e o mundo espiritualista intrigado por décadas. Ele disse que os espíritos superiores haviam concedido à Terra um prazo, 50 anos a partir da chegada do homem à Lua, em 1969. Durante esse meio século, a humanidade seria observada. Se conseguisse evitar uma guerra nuclear, um novo ciclo de luz se iniciaria. Mas, se fracassasse, uma catástrofe de proporções inimagináveis colocaria tudo a perder. Essa mensagem ficou conhecida como a profecia da data limite e marcou um dos capítulos mais misteriosos do espiritismo moderno. Chico não falava em fim do mundo, falava em fim de um tempo. O fim de uma era marcada pelo egoísmo, pela violência e pelo medo. Mas o que realmente aconteceria após essa data? E, mais importante, o que os espíritos disseram sobre a regeneração da Terra? Esse termo que Chico usava para falar sobre uma nova humanidade. Na visão espiritual, a Terra é como uma escola. Passamos por encarnações sucessivas, aprendendo, errando e evoluindo. E quando uma humanidade inteira chega ao ponto de saturação moral, quando a dor se torna um espelho, um novo ciclo começa. Foi isso que Chico quis dizer. Se passássemos no teste, entraríamos num novo estágio espiritual coletivo, onde a dor daria lugar à consciência. O detalhe é que essa mensagem não surgiu isolada. Outros médiuns, filósofos e tradições antigas também falavam de uma mudança planetária entre os séculos 20 e 21. Civilizações como a Maia apontavam para o mesmo ponto: uma transição global, não de destruição, mas de despertar. Chico, com sua humildade característica, nunca se colocou como profeta. Disse apenas: não sou dono da verdade, mas o tempo revelará o que os mensageiros me disseram. E o tempo revelou. Nas décadas seguintes, vimos o avanço da tecnologia, o acesso à informação, a globalização e, ao mesmo tempo, um aumento da ansiedade e do medo coletivo. É como se estivéssemos sendo testados, não com bombas, mas com escolhas morais. A cada tragédia e injustiça, a humanidade era convidada a responder: seguiremos pelo caminho da destruição ou da consciência? Enquanto isso, algo curioso acontecia nos bastidores espirituais, segundo os relatos mediúnicos. Os espíritos falavam de uma preparação silenciosa, seres mais evoluídos reencarnando para auxiliar na transição, crianças com dons espirituais incomuns, pessoas sentindo uma urgência em mudar, em servir, em compreender o propósito da vida.
Será coincidência que tantas pessoas hoje falem em despertar espiritual, em nova era, em vibração elevada? Ou será que, sem percebermos, já estamos vivendo o início do mundo regenerado de que Chico falava? Mas o que é exatamente essa regeneração? Chico dizia que não se trata de uma mudança repentina, mas de um processo que pode levar séculos. É o nascimento de uma nova humanidade, uma que aprenderá a conviver em harmonia com a natureza, a ciência e a fé. E, segundo ele, as transformações físicas e espirituais da Terra seriam inevitáveis. O clima mudaria, a ciência revelaria mistérios da alma e as comunicações com o mundo espiritual se tornariam naturais. Essas previsões se conectam com várias descobertas recentes da ciência moderna. Pesquisas sobre consciência, energia e espiritualidade. Tudo parece convergir para a mesma ideia. A fronteira entre o visível e o invisível está se tornando mais tênue. E se o verdadeiro fim dos tempos não fosse destruição, mas mudança de frequência? E se o Apocalipse, em vez de um castigo, fosse o despertar coletivo da humanidade para um novo nível de consciência? A mensagem de Chico é clara e desafiadora. O mal, o sofrimento e as dores do mundo são sintomas de um parco espiritual. Estamos presenciando as dores da transição, não o fim, mas o começo de algo maior. Chico Xavier partiu em 2002, no mesmo dia em que o Brasil se consagrava pentacampeão mundial. Um detalhe simbólico que muitos interpretaram como uma despedida luminosa. Mas a semente da sua mensagem continua germinando. E, ao que tudo indica, os 50 anos chegaram ao fim em 2019. E agora? O que acontece depois da data limite? A profecia se cumpriu? Foi adiada? Ou estamos apenas no início dos sinais da regeneração planetária? Essa é a pergunta que guia o próximo bloco, onde vamos mergulhar nas revelações que Chico deixou sobre o pós-2019 e o que os espíritos afirmaram que aconteceria com a Terra e com a humanidade após esse prazo espiritual. Se você acredita que o mundo está mudando, não apenas na superfície, mas em nível espiritual, deixe o seu comentário dizendo: "Eu escolho a regeneração". Isso ajuda a espalhar essa mensagem e fortalecer essa corrente de luz que está se formando aqui. Bloco 2. O pós-2019. As revelações espirituais e os sinais do novo tempo. Quando Chico Xavier falou sobre a data limite, ele não descreveu o fim da humanidade, mas o início de um tempo decisivo. Disse que, caso o planeta conseguisse evitar uma guerra de grandes proporções até 2019, a Terra receberia uma espécie de anistia espiritual. Esse novo ciclo marcaria a entrada em uma era de regeneração, onde o sofrimento deixaria de ser o principal instrumento de aprendizado. Muitos esperavam que algo grandioso e imediato acontecesse naquele ano. No entanto, a profecia de Chico não falava de um evento único, mas de um processo que se desenrolaria de maneira gradual, como uma aurora que nasce devagar até iluminar o mundo inteiro. O prazo, segundo ele, era o ponto de virada, o momento em que o destino coletivo seria reavaliado. E se esse ponto de virada já estivesse em curso silenciosamente nas mudanças que vivemos desde então? E se os sinais não fossem destruição e caos, mas transformações internas que o mundo ainda não sabe interpretar? Entre 2019 e os anos seguintes, a humanidade foi confrontada por crises profundas. Guerras, pandemias, desastres naturais e o aumento da instabilidade social despertaram, em muitos, a sensação de que o planeta está passando por uma prova moral. É como se o relógio espiritual da Terra tivesse realmente mudado de ritmo. Vários médiuns e estudiosos do espiritismo afirmam que após 2019 iniciou-se uma nova fase, a separação simbólica entre os espíritos que escolhem evoluir e os que resistem à mudança. Essa ideia, descrita em A Caminho da Luz e em outras obras inspiradas por Emmanuel,
mostra que cada alma decide, por suas escolhas, a que tipo de mundo pertencerá: o mundo da dor ou o mundo da consciência. Essa é uma das partes mais profundas da profecia de Chico. O julgamento não seria imposto por Deus, mas vivido por cada um dentro de si. Cada ação, cada pensamento e cada intenção se tornariam sementes espirituais, construindo o mundo futuro. E se o julgamento final não for um tribunal divino, mas a colheita natural daquilo que cada um tem semeado? E se a regeneração da Terra depender mais do que sentimos do que fazemos? Os relatos mediúnicos falam que, após 2019, o planeta começou a receber influências espirituais mais elevadas. Espíritos que habitavam outros mundos, já moralmente mais avançados, teriam recebido permissão para reencarnar na Terra, ajudando a acelerar o progresso moral da humanidade. Ao mesmo tempo, espíritos ainda muito apegados ao ódio e à violência seriam naturalmente atraídos para mundos compatíveis com seu estado de consciência, onde aprenderiam através da dor o que aqui recusaram pela razão. Essa transição não é visível aos olhos comuns, mas perceptível nas pequenas transformações do comportamento humano. Cada vez mais, vemos pessoas interessadas em meditação, energia, caridade, conexão espiritual, propósito de vida. As pessoas sentem que algo as chama mesmo sem entenderem o porquê. Será coincidência que tantas pessoas estejam despertando para a espiritualidade ao mesmo tempo? Ou será que estamos testemunhando o início da regeneração que Chico anunciou? Nos últimos anos, muitos estudiosos revisitaram as palavras do médium mineiro e perceberam algo importante. Chico nunca disse que a Terra se transformaria sozinha. Ele dizia que o planeta só mudaria se nós mudássemos primeiro. A regeneração, portanto, não seria uma dádiva imposta, mas uma conquista coletiva. E aqui está o ponto essencial da profecia. A data limite não representava apenas um limite de tempo, mas um limite moral. Um chamado para que a humanidade deixasse de viver como inimiga de si mesma. Segundo Chico, se superássemos esse período sem cair novamente na loucura da guerra, o planeta seria gradualmente visitado por inteligências de outros mundos, não com fins de dominação, mas de cooperação. Ele afirmava que o universo inteiro está ligado em redes de solidariedade e que outras civilizações espiritualmente evoluídas já observam a Terra há muito tempo, torcendo por nossa ascensão. Essa ideia se tornou mais relevante nos últimos anos, com o aumento dos relatos oficiais de objetos não identificados e o interesse crescente da ciência em investigar fenômenos antes considerados impossíveis. A espiritualidade e a ciência parecem, enfim, começar a caminhar lado a lado, como Chico havia previsto. E se esse diálogo entre ciência e espiritualidade for o primeiro passo para um novo mundo? E se estivermos prestes a compreender que não estamos sozinhos no universo e nunca estivemos? A visão espiritual afirma que o período posterior a 2019 marca o início da revelação. O véu entre os mundos começa a se abrir e as consciências começam a se lembrar da sua origem divina. Essa lembrança desperta a compaixão, o desejo de servir e o senso de responsabilidade coletiva. É o nascimento de uma humanidade que entende que o outro não é um inimigo, mas uma extensão de si mesma. A pandemia que abalou o planeta foi, para muitos estudiosos do tema, um símbolo dessa transição. A humanidade foi obrigada a parar, a refletir, a perceber a fragilidade da vida e a interdependência entre todos. Foi um choque espiritual global. E para os que olham com sensibilidade, esse foi apenas o primeiro sinal de uma longa série de transformações que ainda virão. Segundo Chico, a nova era trará desafios extremos, mas também oportunidades inéditas. O sofrimento continuará existindo, mas servirá agora como instrumento de purificação, e não mais de punição. A Terra deixará de ser um mundo de expiação e se tornará um mundo de aprendizado consciente.
E se o caos que vivemos for, na verdade, o trabalho de parto de uma nova humanidade? E se cada crise for uma convocação espiritual para que despertemos antes que seja tarde? A mensagem é clara. O futuro da Terra não está escrito em pedra. Está sendo escrito, neste exato momento, por cada atitude, cada escolha e cada gesto de amor ou de indiferença. Estamos diante da chance mais importante da história espiritual do planeta. Uma escolha silenciosa, porém definitiva. Evoluir pela consciência ou continuar aprendendo pela dor. Se você acredita que o que estamos vivendo é mais do que uma coincidência, deixe seu comentário dizendo: eu faço parte da regeneração. Assim, a mensagem de Chico continua se espalhando, alcançando outros corações que também sentem que algo grande está acontecendo. Bloco 3. O contato espiritual e a missão do Brasil na nova era. Entre as revelações mais enigmáticas deixadas por Chico Xavier está a possibilidade de contato entre a humanidade e outras civilizações do universo. Mas, diferente das ideias de invasão ou dominação, Chico falava de um encontro de paz, cooperação e aprendizado. Ele dizia que o universo é habitado por inúmeros mundos em diferentes estágios de evolução e que a Terra, após vencer suas provas morais, seria convidada a integrar uma comunidade cósmica de civilizações mais avançadas. Em entrevistas, Chico afirmava que esse contato só ocorreria quando o homem se tornasse homem de bem. O universo, segundo ele, não se aproxima de quem ainda vibra na violência ou no ódio. O encontro com outras civilizações depende da elevação moral, e não apenas da capacidade tecnológica. E se o universo estivesse apenas aguardando que a humanidade amadureça espiritualmente para se revelar? E se os sinais que surgem nos céus forem apenas lembretes de que o tempo da ignorância está chegando ao fim? Chico dizia que os mensageiros de outros mundos sempre observaram a Terra, inspirando silenciosamente o progresso humano. O período da data limite seria o ponto de virada. Se a humanidade escolhesse a paz, receberia a permissão de conviver abertamente com seres de outros planetas. Curiosamente, nas últimas décadas aumentaram as investigações oficiais sobre fenômenos aéreos não identificados. O que antes era ridicularizado, hoje é tratado com seriedade. A ciência começa a reconhecer que há algo além do que podemos compreender. E a espiritualidade afirma que isso sempre existiu, apenas não estávamos prontos para ver. Mas Chico insistia: o contato não depende de tecnologia, mas de sintonia. O universo é regido pela harmonia e mundos que vivem na guerra não podem conviver com mundos de paz. O verdadeiro avanço está no coração. E se a grande chave da profecia for essa? Entender que a fronteira que precisamos cruzar não é espacial, mas espiritual. Dentro dessa visão, o Brasil teria um papel essencial. Emmanuel, mentor espiritual de Chico, afirmava que o país seria o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Essa expressão não se referia a poder político, mas à capacidade de irradiar fé, amor e solidariedade num planeta ferido. Segundo Emmanuel, o solo brasileiro foi preparado espiritualmente para reunir povos, raças e crenças diversas, ensinando o mundo a conviver em harmonia. Espíritos ligados ao bem escolheram renascer aqui, formando uma base vibratória para o futuro. Por isso, o Brasil, mesmo entre crises e desigualdades, carrega uma força invisível de fé que o mantém de pé. O país de Chico Xavier seria, portanto, o ponto de equilíbrio do planeta na nova era. Em meio à turbulência mundial, o Brasil ainda preserva a espiritualidade simples do povo, a esperança nas dificuldades e a generosidade natural que mantém viva a luz da compaixão. Será coincidência que tantas mensagens espirituais, profecias e médiuns reconhecidos tenham surgido justamente aqui? Ou será que o Brasil realmente é o berço onde o mundo aprenderá a amar sem fronteiras? A partir de 2019, segundo relatos mediúnicos, uma nova geração de espíritos começou a reencarnar com missões específicas. Muitos nasceram no Brasil, trazendo dons, sensibilidade e consciência espiritual desde cedo.
São almas preparadas em esferas mais elevadas, que trabalharão pela reconstrução moral e pela união dos povos. Essas crianças, conhecidas em diversas tradições como índigo ou cristal, simbolizam o início da nova humanidade. Chico dizia que elas cresceriam com uma natural compreensão da vida espiritual, ajudando a transformar a civilização. São um sinal mais visível da regeneração. E se o futuro da Terra já caminha entre nós em forma de novas gerações preparadas para amar mais e julgar menos? Tudo o que vemos hoje, desastres, crises, divisões, não seria o fim, mas a limpeza necessária antes do renascimento. A espiritualidade explica que as sombras, quando reveladas, perdem poder. O planeta está se purificando e esse processo se reflete nas estruturas humanas, políticas, sociais, religiosas e pessoais. Chico dizia que o sofrimento é um recurso divino de cura. Assim como a febre revela a doença, a dor revela onde o amor ainda não chegou. O mundo está em tratamento e a regeneração já começou. Ela não é um prêmio para os bons, mas um chamado para todos. Cada um caminha no ritmo da própria consciência. Os que escolherem o amor permanecerão. Os que ainda precisarem aprender pela dor terão novas oportunidades em outros planos até que estejam prontos para retornar. E se a justiça divina for apenas o amor em sua forma mais firme? E se o fim do mundo for, na verdade, o fim do velho homem dentro de nós? O futuro luminoso previsto por Chico depende de nós. A transição não será marcada por espetáculos celestes, mas pela transformação diária das consciências. A Terra está diante de um portal invisível, onde cada escolha define o lado em que permaneceremos. De um lado, a velha energia do medo e da competição. Do outro, a nova vibração da fraternidade e da luz. A travessia é individual, mas o destino é coletivo. E se a pergunta mais importante não for o que vai acontecer com o mundo, mas quem nos tornaremos quando ele mudar? Essa reflexão nos conduz ao próximo bloco, onde veremos como essas transformações estão moldando a consciência humana e o nascimento da nova humanidade. Se você acredita que o Brasil tem uma missão espiritual especial e que o futuro da Terra depende das nossas escolhas, escreva nos comentários: "Eu acredito na luz do Brasil". Assim, essa mensagem seguirá alcançando mais corações que também sentem o chamado da nova era. Bloco 4. A transformação da consciência e o nascimento da nova humanidade. Desde que o relógio espiritual da Terra ultrapassou a data limite, algo começou a mudar silenciosamente dentro das pessoas. Não foi uma mudança repentina, mas uma inquietação constante. Um sentimento de que a vida material, sozinha, não basta mais. Cada vez mais indivíduos sentem uma necessidade inexplicável de buscar sentido, de compreender o propósito da existência e de se reconectar com algo maior. Chico Xavier dizia que a regeneração do planeta não começaria com terremotos ou sinais no céu, mas no coração humano. A verdadeira revolução, segundo ele, seria interior. E é isso que estamos vivendo agora, a revolução da consciência. Basta observar à nossa volta. Nunca se falou tanto sobre autoconhecimento, espiritualidade, energia, meditação, propósito e empatia. As antigas crenças estão sendo questionadas. As estruturas rígidas começam a ruir e o ser humano é convidado a olhar para dentro. A alma pede um novo caminho. E se a transição planetária não for um evento cósmico, mas uma mudança coletiva da forma de pensar e sentir? E se o céu e o inferno forem apenas estados da mente que agora começam a se revelar? A humanidade está redescobrindo algo que sempre soube, mas esqueceu: que todos somos parte de uma mesma consciência, que cada pensamento, palavra e atitude moldam a energia do mundo. Essa compreensão desperta uma nova responsabilidade, a de cuidar não apenas de nós mesmos, mas do planeta e dos outros. O materialismo, que durante séculos ditou o rumo da civilização, começa a perder força. Pessoas de todas as culturas sentem que a felicidade não se compra, que o sucesso sem propósito é vazio e que a paz só existe quando há coerência entre o que se pensa, se sente e se faz.
É o início da era da consciência desperta. Segundo Chico, os próximos séculos seriam de reconstrução moral. As antigas civilizações espirituais retornariam em nova forma, não com templos de pedra, mas com templos interiores, feitos de amor e serviço. Ele dizia que o futuro da humanidade dependeria da capacidade de cada um transformar o sofrimento em sabedoria. E se a dor que enfrentamos hoje for o último estágio antes de um salto de consciência? E se toda essa crise global for apenas o empurrão que precisávamos para acordar espiritualmente? Essa mudança interior vem acompanhada de um novo tipo de sensibilidade. Pessoas relatam perceber mais intensamente a energia dos lugares, a dor dos outros, a intuição aguçada e sonhos lúcidos. A fronteira entre o físico e o espiritual se estreita. É como se os dois mundos estivessem se aproximando, exatamente como Chico havia descrito. As comunicações espirituais se multiplicam. Médiuns, terapeutas e estudiosos afirmam que o plano espiritual está mais acessível do que nunca. A mediunidade, antes vista com desconfiança, começa a ser compreendida como uma capacidade natural do ser humano. A ciência, por sua vez, começa a investigar fenômenos ligados à consciência, abrindo espaço para a espiritualidade em um diálogo que antes parecia impossível. Estamos nos tornando mais conscientes da energia que criamos. A raiva, o medo e o ódio já não encontram tanto espaço. Eles consomem e adoecem. Em contrapartida, atitudes de amor, perdão e compaixão transformam o ambiente e atraem o bem. O que antes era visto como misticismo, hoje é percebido como lei natural da vibração e da sintonia. E se o futuro da humanidade depender simplesmente daquilo que irradiamos todos os dias? E se cada pensamento positivo for um tijolo na construção do novo mundo? Chico dizia que, no tempo da regeneração, a Terra se tornaria uma escola de almas conscientes. A dor não seria mais castigo, mas aprendizado. O mal ainda existiria, mas com poder limitado, pois o bem finalmente passaria a ser a força dominante. Essa seria a verdadeira vitória do amor sobre o medo. Nesse novo tempo, o homem deixará de enxergar o outro como inimigo e começará a vê-lo como extensão de si mesmo. As religiões se unirão em torno da essência comum de todas, o amor. As fronteiras perderão importância, a ciência compreenderá o espírito e o espírito aprenderá a se expressar através da razão. Muitos podem achar utopia, mas Chico dizia que o impossível de hoje será o natural de amanhã, que a humanidade passaria por um período de purificação até compreender que a verdadeira evolução é moral, não tecnológica. E se estivermos apenas no início desse despertar? E se a humanidade do futuro for a soma das pequenas escolhas conscientes que fazemos agora? As palavras de Chico ecoam mais vivas do que nunca. O bem vencerá, mas não pela força, mas sim pelo exemplo. É assim que a regeneração se concretiza, pela transformação silenciosa dos corações. O mundo antigo está desabando, mas não é um castigo, é uma libertação. O planeta está se limpando para receber uma nova vibração. E quem sintoniza com o amor participa naturalmente desse novo tempo. O futuro será daqueles que amam, dos que constroem pontes, não muros, dos que compreendem que não há céu sem o outro. Essa é a nova humanidade que está nascendo, e nós fazemos parte dela. E se a maior missão espiritual da nossa geração for simplesmente aprender a amar de verdade? E se tudo o que o mundo precisa agora for da nossa luz? Essas perguntas nos conduzem ao próximo bloco, onde veremos como o amor, o perdão e a compaixão são as forças espirituais que moldarão o futuro da Terra e como cada um de nós pode se tornar instrumento dessa transformação. Se você sente que também faz parte dessa nova humanidade que está despertando, escreva nos comentários: "Eu escolho o amor". Essa frase simples ajuda a espalhar a vibração que realmente muda o mundo. Bloco 5. O amor e o perdão, as forças que sustentam a regeneração da Terra. Quando Chico Xavier falava sobre o futuro da humanidade, ele nunca descrevia um cenário de destruição, mas de aprendizado.
Dizia que o mundo não acabaria em chamas, mas seria transformado pela força mais antiga e mais esquecida do universo, o amor. Para ele, o amor era a lei que sustenta os mundos, a energia que move o cosmos e o verdadeiro código de evolução das almas. Vivemos tempos em que a humanidade ainda confunde poder com grandeza. Mas o que Chico ensinava é que o verdadeiro poder é o de amar quando o mundo se torna frio. Amar quando ninguém mais acredita. Amar quando tudo parece perdido. Ele afirmava que o amor é o único sentimento que tem poder real sobre o destino, porque ele reconcilia o homem com Deus, consigo mesmo e com o outro. E se o amor for a tecnologia espiritual que falta à humanidade? E se o futuro não depender de máquinas ou descobertas científicas, mas da nossa capacidade de sentir empatia e estender a mão ao outro? Chico dizia que a transição planetária não exigiria heróis nem santos, mas corações dispostos a perdoar. Porque o perdão é a ponte entre o passado e o futuro. É o portal que liberta o espírito da prisão do ressentimento. Aquele que perdoa, dizia ele, não apaga a dor, mas se liberta da sombra que o prende a ela. E é essa libertação interior que cria a verdadeira paz. Quantas vezes o mundo tentou mudar pela força e tudo o que colheu foi destruição? Quantas vezes as civilizações caíram porque não compreenderam que, sem compaixão, não há evolução? O amor é o único poder capaz de regenerar o que o ódio destruiu. E talvez seja por isso que, na nova era que Chico anunciou, o amor não será apenas uma virtude, mas uma necessidade vital. Ele acreditava que o perdão é o primeiro passo da regeneração, que o mundo só começaria a mudar quando as pessoas parassem de querer vencer umas às outras e passassem a compreender umas às outras. Essa seria a verdadeira vitória, substituir o orgulho pela compreensão, o medo pela confiança, a raiva pela compaixão. E se o destino do planeta depender da forma como reagimos à dor? E se cada vez que escolhemos amar, em vez de odiar, estivermos, sem perceber, curando a Terra? Nas cartas psicografadas, Chico revelava que os espíritos superiores trabalham incessantemente para inspirar o amor no coração humano. Eles atuam nas sombras da dor, nas orações silenciosas, nas lágrimas que ninguém vê. Ajudam-nos a compreender que cada ato de bondade tem alcance muito maior do que imaginamos. Uma palavra de consolo pode modificar o curso de uma vida inteira. O amor é uma força silenciosa, mas irresistível. Ele não se impõe, transforma, não exige, acolhe, não destrói, reconstrói. E é essa vibração que sustentará o novo mundo. Chico dizia que o amor é o idioma universal dos espíritos. Nos planos mais elevados, as almas se comunicam por vibrações de sentimento, e quanto mais puro o amor, mais luminoso o ser. A Terra, portanto, caminha para aprender esse idioma. Cada gesto de carinho, cada reconciliação, cada perdão emitido é uma semente de luz lançada na atmosfera espiritual do planeta. E se o céu que esperamos não estiver acima de nós, mas sendo construído aqui, na Terra, pelo amor que espalhamos todos os dias? Durante sua vida, Chico enfrentou críticas, calúnias e sofrimento. Mas nunca respondeu com ódio. Ele dizia: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que eu faço é que me faz mal. Essa frase resume a filosofia da regeneração. A verdadeira elevação não está em não sofrer, mas em não devolver o sofrimento. Quantas vezes a humanidade repetiu o ciclo da vingança? Alguém fere, outro revida e a dor se multiplica. A história humana é a história das feridas não curadas. Mas o perdão é o ponto de ruptura deste ciclo. Ele quebra o elo da repetição e abre espaço para a cura. Chico dizia que o perdão é uma forma de inteligência espiritual. Quem perdoa compreende que a alma que erra também sofre, que a ignorância é a raiz do mal e que todos, em algum momento, já fomos instrumentos da dor de alguém. A consciência disso desperta a compaixão. E se a justiça divina não for castigo, mas oportunidade?
E se cada prova que enfrentamos for apenas uma chance de aprender a amar mais profundamente? A regeneração da Terra começa por dentro. Não é um decreto celestial, mas o reflexo da vibração coletiva da humanidade. Quando um coração se ilumina, o mundo inteiro recebe um pouco dessa luz. Chico acreditava que cada pessoa é um pequeno sol espiritual e que o futuro dependeria de quantos de nós decidissem acender sua própria luz. Ele dizia que o planeta passaria por um processo de separação vibratória. Os que escolhessem o amor permaneceriam para ajudar a construir a nova Terra. Os que ainda se mantivessem presos ao ódio e ao egoísmo seriam encaminhados para outros mundos compatíveis com seu estado de consciência. Não por punição, mas por sintonia. A regeneração, portanto, não é um privilégio, mas uma escolha. E se estivermos vivendo exatamente esse tempo de escolha? E se cada gesto de amor for uma senha espiritual para permanecer na nova Terra? O perdão coletivo será o próximo passo da humanidade. Nações aprenderão a reconciliar suas histórias. Povos antes inimigos descobrirão que sempre estiveram ligados por destinos comuns. Essa reconciliação mundial será o marco visível da nova era. Quando a humanidade compreender que a dor de um é a dor de todos e que a paz de um só é possível na paz de todos, a transição estará completa. Chico dizia que o amor é a cura para todas as doenças do espírito, que o remédio para o ódio é a compreensão e o antídoto para a solidão é o serviço ao próximo. A humanidade, segundo ele, se libertará do sofrimento quando compreender que viver é servir. E se o segredo do futuro estiver na simplicidade? E se tudo o que Deus sempre esperou de nós fosse apenas que aprendêssemos a amar uns aos outros como Ele nos ama? Essa é a essência da mensagem de Chico Xavier. O amor não é apenas um sentimento, é uma lei divina em ação. É a energia que mantém os mundos em órbita e que sustenta o equilíbrio da criação. Quando aprendermos a amar verdadeiramente, a Terra deixará de ser um planeta de provas para se tornar um lar de luz. O futuro será o reflexo daquilo que cultivamos agora. Se escolhermos o amor, colheremos harmonia. Se insistirmos no ódio, colheremos dor. Mas Chico acreditava no triunfo do bem. Ele dizia que por mais que o mal pareça vencer, o amor é sempre a última palavra. E se o amor for de fato a única força capaz de mudar o destino do mundo? E se tudo que o universo espera é que despertemos para essa verdade? A regeneração está acontecendo. E ela não depende de milagres, mas de decisões simples: ouvir mais, julgar menos, compreender, perdoar e ajudar. Cada alma que desperta para o amor se torna um pilar de luz, sustentando o planeta. Quando o último coração endurecido se abrir, a Terra, enfim, será o que sempre foi destinada a ser: um mundo de paz. E nesse dia não haverá mais medo, nem lágrimas, nem guerra. Apenas a certeza de que o amor venceu, não por imposição, mas por convicção. E se esse dia já estiver mais próximo do que imaginamos? E se ele começar hoje, dentro de você? Essa reflexão nos conduz ao último bloco, onde veremos o desfecho da profecia de Chico Xavier e a mensagem final que ele deixou à humanidade sobre o verdadeiro papel de cada alma na construção do novo mundo. Se você acredita que o amor é a resposta, deixe nos comentários: o amor sempre vence. Essa frase, dita com fé, ajuda a vibrar a energia que está transformando a Terra. Bloco 6. A última mensagem de Chico Xavier e o destino espiritual da humanidade. Chico Xavier dizia que o futuro da humanidade não seria escrito por anjos nem decretado por profetas, mas construído por cada alma desperta que escolhesse o amor. Para ele, o fim dos tempos não era o fim do mundo, e sim o fim da ignorância. Era o momento em que a humanidade, cansada de sofrer, finalmente compreenderia que a salvação não vem de fora, mas de dentro. Nos últimos anos de sua vida, Chico falava cada vez mais sobre esperança. Dizia que, apesar da dor e das crises, o planeta estava em tratamento.
que as sombras do mundo não eram um sinal de castigo, mas de cura. O mal está apenas se mostrando para ser curado, dizia ele. E quando a luz se acende, a escuridão precisa se revelar. E se tudo o que estamos vivendo hoje for exatamente isso, um imenso processo de revelação? E se as dores do mundo forem apenas os sintomas da alma coletiva despertando? Chico afirmava que o século XXI seria marcado por transformações profundas, mas também por uma onda crescente de fraternidade. As pessoas começariam a se unir não por religião, mas por sentimento. A espiritualidade deixaria de ser um dogma e se tornaria uma necessidade natural da alma. O ser humano, então, perceberia que não pode viver em paz enquanto o outro sofre. O amor seria, enfim, o centro da vida. E esse seria o verdadeiro sinal da regeneração. Ele também dizia que cada pessoa é um médium da luz, mesmo sem perceber. Que todo ato de bondade é uma psicografia viva, uma mensagem escrita no coração de quem a recebe. Somos instrumentos do bem, ainda que não saibamos tocar. Essa era sua forma poética de dizer que Deus age através de nós, e que cada gesto simples pode ser o milagre que alguém pediu em silêncio. E se Deus não se manifestar em raios e trovões, mas na compaixão de um abraço, no perdão que damos, na lágrima que enxugamos? E se o milagre que o mundo espera estiver escondido dentro das nossas próprias atitudes diárias? Nos seus últimos depoimentos, Chico dizia que o futuro não é uma promessa distante, mas uma escolha feita todos os dias. O amanhã nasce do agora, afirmava. Se quisermos um planeta melhor, precisamos começar agora a ser melhores. Ele ainda alertava que a transição planetária exigiria coragem espiritual, que o amor precisaria ser firme e a fé ativa. Não basta crer, é preciso agir conforme a fé. Segundo Chico, o verdadeiro discípulo do Cristo é aquele que transforma a dor em serviço e o medo em confiança. Nos tempos de caos, enquanto muitos enxergam desespero, as almas despertas veem oportunidade. O caos, dizia ele, é apenas o solo fértil onde o novo floresce. Quando a tempestade passar, o mundo não será o mesmo, e nós também não. E se o sofrimento coletivo for o último teste antes do renascimento da humanidade? E se cada um de nós for chamado agora a representar o amor que sempre esperamos ver nos outros? Chico acreditava que estamos prestes a viver a maior virada espiritual da história humana. A Terra, segundo ele, seria um mundo de paz, ciência e espiritualidade. Não haverá mais guerras, fome ou indiferença, mas isso levará tempo. A evolução não tem pressa, mas é inevitável, dizia ele. O mal pode retardar o progresso, mas jamais detê-lo. Ele também falava do futuro do Brasil. Dizia que o país, apesar das crises, seria o coração moral do planeta na nova era. Seria daqui, segundo Emmanuel, que partiria a vibração de fraternidade capaz de inspirar o mundo. O Brasil, com sua mistura de raças, culturas e credos, seria um exemplo vivo de convivência e espiritualidade prática. Muitos não entendem o significado disso. A missão do Brasil não é dominar, mas inspirar. Não é liderar pelo poder, mas pelo exemplo de fé, humildade e esperança. A cada alma que ama sem distinção, a cada gesto de solidariedade, essa missão se cumpre silenciosamente. E se o verdadeiro poder do Brasil não estiver em suas riquezas, mas em sua capacidade de acreditar? E se o coração do mundo for, na verdade, o coração de cada brasileiro que escolhe ajudar em vez de julgar? Chico dizia que as nações atravessariam grandes desafios antes da regeneração completa. Que o orgulho, a corrupção e o egoísmo precisariam ruir para que um novo senso de fraternidade florescesse. E é exatamente isso que estamos vendo hoje. O desmoronar das velhas estruturas. Tudo o que é falso se revela, porque a luz da nova era não permite mais a mentira. Segundo ele,
Os próximos séculos serão de construção moral. As escolas ensinarão não apenas matemática e ciência, mas também ética e compaixão. A medicina integrará corpo e espírito. A justiça humana será guiada pela misericórdia. A religião deixará de dividir e passará a unir, e a fé deixará de ser medo para se tornar entendimento. E se o céu prometido sempre esteve aqui, apenas esperando que a humanidade aprendesse a enxergar? E se o paraíso for simplesmente um planeta onde todos aprendam a se amar? Nos planos espirituais, dizia Chico, há um enorme movimento de preparação. Milhares de espíritos se oferecem para reencarnar na Terra, trazendo novas ideias e propósitos. Cientistas, artistas, professores e líderes nascerão com missões ligadas à luz e à educação. O planeta será reconstruído não por imposição divina, mas pelo esforço coletivo da humanidade. Mas Chico também alertava: a regeneração é uma estrada longa e às vezes dolorosa. Haverá crises, desastres e momentos de dúvida, mas nada disso deve ser visto como castigo, e sim como parte da purificação. O ouro só brilha depois de passar pelo fogo, dizia ele. Assim também é a alma. E se as dores que o mundo atravessa hoje forem apenas o fogo que está lapidando o ouro da humanidade? E se a noite escura for apenas o prelúdio de uma aurora espiritual sem precedentes? No fim, Chico dizia que o amor vencerá, não porque seja mais forte, mas porque é eterno. Tudo o que nasce do medo tem prazo. Tudo o que nasce do amor é infinito. Deus não castiga, educa. A dor não destrói, desperta. Essa era a essência da sua mensagem. Ele costumava dizer que a humanidade é como um grande jardim onde cada alma é uma flor. Algumas florescem cedo, outras demoram mais, mas todas estão destinadas à luz. A tarefa de cada um é apenas não desistir de florescer. E se o sentido da vida for apenas isso, aprender a florescer no meio das tempestades? E se a dor não for um obstáculo, mas o caminho para nos tornarmos luz? Ao final de sua jornada, Chico partiu em silêncio como viveu. Sua morte, em 2002, coincidiu com o dia em que o Brasil se tornava pentacampeão mundial, um símbolo de alegria coletiva. Muitos viram nisso um sinal. O mensageiro da esperança partia no dia em que o povo sorria, um gesto de despedida luminosa. Mas suas palavras continuam ecoando. Ele dizia que quando o homem aprender a compreender o outro, a Terra será o paraíso que buscamos em outros mundos. Que o amor é o destino inevitável da humanidade e que o tempo da escuridão já está chegando ao fim. Hoje, ao olhar para as guerras, a desigualdade e o sofrimento, pode parecer difícil acreditar. Mas talvez a verdadeira fé seja justamente essa: acreditar na luz mesmo quando tudo parece escuro. Porque é assim que as estrelas nascem, no meio da noite. E se estivermos vivendo o alvoriço de uma nova civilização espiritual? E se o fim dos tempos for, na verdade, o começo do tempo do amor? O futuro está nas nossas mãos. A profecia de Chico Xavier não é uma sentença, mas um convite, um chamado para sermos os construtores da nova terra. Ele dizia que cada lágrima transformada em bondade acelera o relógio da regeneração, cada gesto de amor adianta o amanhecer. O novo mundo não virá de fora. Ele começa agora dentro de cada coração que escolhe amar. E quando o amor for a linguagem comum entre os homens, a profecia se cumprirá. A Terra será finalmente um mundo de paz. E se esse futuro começar hoje, através de você? Essa é a pergunta que Chico faria se pudesse falar conosco agora. O que você está fazendo para que a nova Terra nasça mais depressa? Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu escolho ser luz. Porque é assim, um coração de cada vez, que a humanidade inteira desperta.